Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Veja aqui, ó. Nós vimos até agora a cultura organizacional. Mas nós temos que lembrar que o Banco do Brasil, ele, embora faça um concurso público, ele é uma empresa, tá? Ele é uma empresa. Então tem que ver a visão da cultura empresarial. Então tem uma pequena variação aqui. Até agora nós vimos cultura das organizações como um todo. Agora estamos falando de empresas, tá? Então veja lá. As empresas, de uma forma geral, influenciam e são influenciadas na evolução de sua cultura interna pelos valores culturais da área geográfica em que atuam. Nenhuma novidade até aqui. A cultura interna tem como primeiro referencial a finalidade da sua criação, muitas vezes resultante de ideais bem específicos. É o caso das organizações do terceiro setor que estão mais focadas no voluntariado. Então vamos lá. Como é que é a cultura empresarial do Banco do Brasil? Vocês já pesquisaram isso? Então é assim, ó. Banco do Brasil, isso é uma coisa, inclusive, que você tem que analisar, de repente, até se desiste de fazer o concurso. O Banco do Brasil é estresse puro, tá? É estresse puro. A mentalidade do Banco do Brasil é metas, tem que cumprir as metas, tem que atingir resultados, é extremamente puxado o trabalho. Tem chances de progresso, mas ele é estresse puro, tá? Então, qual é a cultura empresarial do Banco do Brasil? Anote aí, a cultura empresarial do Banco do Brasil é foco nos resultados. Ela se comporta claramente como uma instituição privada. Ela é privada, tá? Ela é uma instituição privada, porque ela tem que concorrer com Santander, com HSBC, com Bradesco, com Itaú. Então, se ela for meio devagar, quase parando, o Banco do Brasil é engolido. É diferente da Caixa. Diferente da Caixa, porque a Caixa, ela atua numa área na qual ela não tem concorrente. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, caderneta de poupança. Mas você sabia que o Banco do Brasil faz Minha Casa Minha Vida? Faz, mas ele não. Mas é um produto complementar, ele não é o produto principal. O foco principal do Banco do Brasil, vocês vão ver depois quando tiver os textos aí, basicamente é a empresa de pequeno e médio porte, tá? Mas ela sofre uma concorrência muito grande dos demais bancos, tá? Então, característica da cultura do Banco do Brasil é uma cultura focada em resultados, em produtividade, sabe? Em pé no fundo, lucro, tá? Cobro muito dos funcionários, inclusive. Muito. Eu trabalho no banco faz 5 anos no Banco do Brasil. Você trabalha lá como terceirizado ou como? No terceiro. Na tecnologia, o pessoal da tecnologia, todo mundo já trabalhou na agência. Falou que tem que cobrir as metas lá, que na época era difícil. Então você está confirmando o que eu estou te dizendo. O que eu estou dizendo, você concorda. Depois que eles mudaram para a tecnologia, aqui ficou tranquilo. Então, voltando à Caixa. A Caixa é um banco tido como social. A Caixa atende a velharada, né? Atende o pessoal do Bolsa Família, né? Atende o pessoal do Minha Casa Minha Vida, atende todo o plano habitacional financiado por órgãos governamentais, atende as prefeituras. Então, é um ritmo meio assim, num canal próprio da atuação. Ao contrário do Banco do Brasil, que ele disputa cliente pau a pau com... Não tem estresse. Já no Banco do Brasil tem. No Brasil a coisa é pessoa. De vez em quando eu vejo alguém chorando lá, depois do feedback lá. Né? Passa nos corredores, tá lá, galera. Leva uma porrada lá. Não é exatamente. Então, o importante é vocês entenderem isso. A existência da empresa de um alto grau de competitividade é uma forma de cultura. Tá certo? Bem, valores empresariais como combate ao uso do trabalho infantil, respeito ao meio ambiente, transparência nos negócios, existência de projetos de melhoria da qualidade de vida da população, são aspectos culturais que definem a seleção de fornecedores de muitas instituições. Vocês vão ver no Código de Ética da Caixa que ela valoriza isso. Então, observe, isso não é
uma característica de todas as instituições. Tem instituições que valorizam outros, tem outros que até fazem um discursozinho, mas nem esquentam a cabeça. Tá? A visão do Banco do Brasil é essa. A identificação, então, da cultura de uma organização pode ser obtida a partir da análise dos seguintes aspectos. Então, atenção, isso aqui é muito importante. Veja lá. Ó. Quais são os aspectos que se valoriza no que se refere à análise da identificação da cultura? Olha lá. A estrutura organizacional é centralizada ou descentralizada? Ó, isso é um aspecto cultural. Instituição centralizada é aquela que tem uma hierarquia forte, tá certo? Pirâmide bem definida. Quem manda em quem decide o quê, tá certo? Isso é uma instituição organizacional centralizada. Você consegue identificar uma instituição, se ela é centralizada ou não, da seguinte forma. Você pode observar isso, por exemplo, na Copel, você pode observar isso nas empresas de atendimento de cartão de crédito, nas empresas de atendimento de telefonia. Quando você vai a algum lugar, aí você conta a tua historinha para a pessoa que está te atendendo, para o atendente. Se ele disser assim, 1 minutinho que eu vou falar com o meu supervisor, essa empresa é centralizada. Quer dizer, o cara está ali só para te ouvir. Qualquer coisa que você falar fora do padrão, ele não consegue resolver. Essa é uma centralizada. Uma descentralizada é aquela que você faz a explanação dos teus problemas, daí a atendente diz assim, olha, o negócio é o seguinte, estou aqui com o seu cadastro, tá? Estou vendo aqui o seu perfil, e para a sua situação, para o que você me descreveu, você tem 4 alternativas. Você pode fazer isto, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Qual a alternativa que você quer? Então aí nós temos uma empresa descentralizada. Com autonomia. É uma autonomia, mas é uma autonomia limitada, né? Ele não vai inventar um modelo. Na verdade, o que acontece nessa empresa? Ela se beneficia, essa que é a ideia, ela se beneficia da informatização. Quer dizer, no banco de dados, a descrição daquilo que foi apresentado se enquadra na alternativa 1, 2, 3 e 4. Não se enquadra na alternativa 6, 7 e 8. Mas ela não vai criar a alternativa número 110. Aliás, aqui então tem uma coisa que vocês têm que anotar. Nós temos 2 tipos de poder, tá? Nós temos o poder de decisão e temos o poder de mando. São diferentes esses 2 conceitos, certo? Poder de mando é o direito que você tem de dar ordens, tá? Aí é o poder de mando. É típico do chefe, do supervisor, do gerente, do diretor. Então aí é poder de mando. No que nós estamos falando aqui, centralização ou descentralização, não se discute poder de mando, tá? Agora, poder de decisão. Tá claro até aqui? Poder de decisão. O atendente ou a atendente pode decidir entre as alternativas disponíveis, fechando o atendimento ali sem ter que conversar com ninguém. Então, isso é possível em função da informatização, como eu falei, porque você tem um banco de dados, você está atendendo, você carrega ali as variáveis que a pessoa está descrevendo, aperta um botãozinho, o que acontece? Vêm as opções. As opções estão dentro do banco de dados. Geralmente quando o cara liga, se for um número cadastrado, já puxa automático. Exatamente. Tá vendo? Então, a centralização, a descentralização está na capacidade que esse profissional tem de decidir, ou ele não tem poder nenhum. Ele só tem uma opção ou 2 no máximo. Saiu daquilo, tem que falar com o supervisor. Bom, então acabou, você não tem uma empresa descentralizada. É alienado. É alienado. Porque você saiu do script, ele não tem autonomia. Ficou clara a ideia? Diferença. Muito importante esse conceito de existe poder de mando e existe poder de decisão. Tá certo? Tranquilo? Segundo, as decisões são orientadas para mudanças ou para a manutenção das regras atuais. Então, o que nós temos? Nós temos empresas conservadoras e empresas inovadoras, certo? Pode anotar aí. Se ela é orientada para mudanças, então é uma empresa inovadora. Se ela é uma empresa que procura manter as regras atuais, então ela é uma empresa conservadora, tá?
Qual a atualmente mais valorizada, gente? A inovadora, certo? Então, hoje, a palavra inovação, ela está mais importante do que a palavra tradição. Há algum tempo atrás, as empresas costumavam fazer propaganda assim, essa instituição existe há 150 anos, então, ela é tradicional, então ela é confiável. Hoje, o conceito de tradição está ligado à ideia de velharia, tá? De museu. Hoje, o que vale é a capacidade de inovar, de criar. Restaurantes, empresas que a gente vê na frente Desde ainda pode ficar, mas o detalhe é não me fazer propaganda dizendo isso. Fez propaganda, você está passando uma mensagem de aqui as coisas são como eram antigamente. E a população como um todo, a mídia, ela está valorizando a inovação e não a tradição. Ficou tranquilo? Beleza? Bem, quais são os resultados e os comportamentos mais valorizados? É uma terceira variável para você identificar a cultura da empresa. Então vamos lá de novo. Resultados e comportamentos mais valorizados. Por exemplo, na área do comportamento, ela gosta de profissionais críticos que expõem as suas dúvidas e discutem as ordens, ou ela prefere uma equipe de funcionários tipo vaquinha de presépio que diz amém para o chefe. Tá? Hoje, as empresas mais evoluídas preferem profissionais críticos, profissionais que questionam as ordens, tá? Lógico que questionar as ordens não significa se rebelar, né? Significa você... é um determinado nível acima do qual que você tem que se flagrar que não pode, tá? Mas se valoriza a empresa que dá abertura para os funcionários questionarem, discutirem as ordens, tá? Quais são os resultados? Então, nós até estávamos falando disso aqui do Banco do Brasil agora, no sistema bancário de uma forma geral. O foco é o lucro, a qualquer custo. Este é um comportamento hoje visto... Quase geral. Hã? A maioria das empresas, o foco é o lucro. Mas esse modelo está sendo questionado agora, tá? Por quê? Porque nós tivemos aí nos últimos 100, 150 anos esse tipo de modelo e detonaram o planeta, né? O planeta está completamente detonado aí em termos ambientais, em termos sociais, por causa desse comportamento que é chamado de capitalismo selvagem. Hoje está se criando a ideia de responsabilidade social. Quer dizer, a instituição ela tem que ter lucro, mas ela não pode atravessar. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem isso. Lá atrás, né, em 1900 antigamente, eu fui consultor do Sebrae, tá? Então, trabalhei com muitos projetos aí para conseguir recursos no BRDE, BNDES, para empresas de uma forma geral. Então, a situação era a seguinte, vinha lá um projeto, né, nós éramos uma equipe de 5 ou 6 profissionais, eu era economista, ainda sou economista, e a gente analisava o projeto, para lá. Era uma fábrica que queria implantar num município qualquer aí, tá? Daí a gente dava um parecer desfavorável, porque ele ia poluir o meio ambiente, por exemplo. Ia poluir um rio, mas uma celulose que ia poluir um rio, tá? Uma fábrica de chumbo que ia lançar resíduos tóxicos no ar, etc. Então, nós, técnicos do Sebrae, dávamos um parecer desfavorável. Daí, vinha o prefeito e o deputado e o senador daquela região, que nem uns loucos, no Sebrae, ia lá no banco, dizendo o seguinte, olha, realmente, essa fábrica vai poluir, é verdade, mas olha, ela vai gerar 500 empregos. E o dinheiro saía. Entendeu? Tem um filme que é assim, só que é sobre gás. Sim, isso aí é uma coisa que o cinema americano explora bastante. Aliás, explora bastante, mas você sabe que nos Estados Unidos a coisa é assim também, né? Eu destruí todo o vilarejo lá, deles que falavam que eles não tiravam. Exatamente. Então, este é o que você ouve por aí, às vezes, esse termo, capitalismo selvagem. Já ouviu esse termo?
A usina do Belo Monte é um assunto bem apropriado para a gente discutir isso aí, porque está detonando o meio ambiente, né? E atenção, hein? A Belo Monte é uma de 20 e poucas usinas que serão abertas na região amazônica. Há uma mudança. Então, há uma mudança no modelo energético brasileiro, que era antes fundamentado na termoelétrica lá. Então, todas as cidades tinham termoelétrica para não prejudicar o meio ambiente, mas a leitura é a seguinte: a poluição que as termoelétricas estão... Porque a população lá está aumentando, né? A poluição e o custo da termoelétrica é maior do que o estrago que as usinas hidrelétricas e os lagos que vão criar lá vai fazer. Então, se entende o seguinte, não dá mais para tirar aquele pessoal, tem milhões e milhões de pessoas já morando lá. Porque a região amazônica, aquela bonita que a gente vê, tudo verde, né, que aparece na TV, ela é assim, mas atenção, ela está sendo comida pelas beiradas. Do lado direito, ali na região de Belo Monte, no rio Xingu, nós temos uma grande faixa no eixo Belém-Brasília que não tem mais mata. Do outro lado, subindo ali por Mato Grosso, Rondônia, Acre, etc., está tudo careca também. Então está ficando meio. Então se entende que com o passar do tempo, a região amazônica vai ser toda ela urbanizada. E um dos problemas é que tem muita gente morando lá e estão usando termoelétrica. Então, o governo Dilma não fala isso, mas houve uma grande mudança estratégica no governo dela, que é o seguinte: se decidiu que todo o potencial hidroelétrico da Amazônia será aproveitado. Então, 22 usinas que vai ser criado lá nos próximos 10 ou 15 anos. Tá? Não são tão pequenas, hein, cara? A Belo Monte vai ser a quarta maior do mundo. Do mundo. Não. Com Itaipu vai ser maior que Belo Monte, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, tem a usina de Três Gargantas na China, tem mais uma segunda que está sendo feita na China, a terceira é Itaipu, a quarta é Belo Monte. Vai ser a segunda maior do Brasil. Segunda maior do Brasil, se você considerar que Itaipu é a primeira. É muito grande, porque os rios lá são muito grandes. Então, para fazer uma usina lá, a coisa fica grande. Não é riozinho que nem é aqui, né? Que nem nós temos aí o rio Capivari, aí que... Entendeu? Umas valetinhas ali, aí represa, fica aquele... Faz um túnel até morrer. O rio Xingu, por exemplo, o rio Madeira, são muito maiores que o rio Paraná. Tranquilo isso aqui? Podemos ir para frente? Bem, aqui uma coisa muito importante para a prova, presta bem atenção. Atualmente, os aspectos culturais mais encontrados em empresas de sucesso são... Então, agora o que você tem que fazer aqui, ó, analise comigo, e agora vem aquela tua famosa pergunta, se isso cair como redação. Então, tá aí a primeira dica de redação, tá? Como é que você se vira? Então, atenção, ó. Prática da transparência. Que tal cair? Prática da transparência nas empresas brasileiras como tema de redação. Prática da transparência, qual é a ideia? Aí a ideia é que hoje não se deve fazer nada por baixo do pano, né? Orientação para altos desempenhos. Orientação para altos desempenhos. Que é o que nós estávamos conversando aqui agora do Banco do Brasil, né? Hoje o foco é no resultado. ênfase no trabalho da equipe, olha, assunto importantíssimo esse, né? É uma nova cultura. Hoje não se valoriza o individualismo, se valoriza a tua capacidade de trabalhar em equipe. Se a equipe não está boa, vai todo mundo pro limbo. Exatamente. Inclusive os resultados. Hã? Inclusive os resultados. Inclusive os resultados. Disposição para correr riscos, essa é fantástica, tá? Vocês todos foram criados, todos vocês, eu também, mas eu nem se falo porque eu já sou carta fora do baralho. Vocês foram criados, os pais e as mães de vocês, em algum momento na vida de vocês, disseram assim, ó, eu estou investindo em você, né, seja homem, seja mulher, e você tem que se formar, já ouviram, lembra disso? Você tem que casar,
você tem que arranjar um emprego com carteira profissional assinada, você tem que ter filhos e tem que ter casa própria. Ainda eu encontro mulheres e homens aí, como é que vai teus filhos? Ah, minha filha não deu problema nenhum, tá? Tranquilo, tá com 25 anos agora, tá casada, muito bem casada, aliás, o cara trabalha no Banco do Brasil, tem salário fixo, carteira assinada, tranquilo, ela está se formando, já tem um netinho, e eles já compraram casa própria. E aí a mulher abre um sorriso, o homem também. Pronto. Então o que é isso aí? É a visão de foco na segurança, certo? Concordam comigo? Vocês ainda foram criados dessa forma. A visão moderna diz que o foco não é buscar segurança, o foco é correr riscos, viver experiências, viver novas situações, tá certo? Então, a leitura correta não é a busca da segurança, tanto para empresas quanto para pessoas, tá certo? Falar isso na tua casa lá, os caras ficam malucos, né? Encorajamento à busca da inovação. Falei isso agora há pouco, né? Vale mais a inovação do que a tradição. E qualidade de vida das pessoas é prioridade. Qualidade de vida no sentido amplo, né? Ok? Então eu pergunto para vocês, como é que vocês estão nesses temas aí? Você seria capaz de escrever 30 linhas sobre esse um tema? Então prepare. Ó, esses assuntos aqui, ó, seja qual for o tema, aliás, esse é um jeito de se tirar boa nota em redação, tá? Seja qual for o tema, não interessa o tema. Se você tiver uns textinhos prontos disso aqui e encaixar alguma dessas afirmações dentro do que cair de concurso, tá? Como tema, você vai fazer aí 20% da tua nota. Então preparem esses temas aqui, tá? Bem, então terminamos aqui a teoria. O que vocês têm que fazer agora? Quantos exercícios vocês têm aí? 6 exercícios, né? 5 ou 6? 5, beleza. 6 exercícios. 6 exercícios, tá? Vai dar aí mais ou menos uns 10 minutos para vocês resolverem, tá legal? Então tentem resolver isso aí.